tarde. O nosso convidado de hoje é o empresário, artista plástico, escritor, poeta, presidente da Academia Gonçalense de Letras e criador do relógio de São Gonçalo, Décio Machado. Boa tarde, Décio. Boa tarde. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu. Falar de cultura é muito bom, né? Educação é a base fundamental do crescimento da sociedade. Então, Décio, você nasceu em São Gonçalo, né? Sim, sou nascido e criado no bairro Parada 40. Parada 40, bem pertinho daqui. E tem o nome, já falando sobre cultura, Parada 40 é um bairro. Por que o nome Parada 40? Porque é a 40ª parada do bonde, de um bonde de Niterói a São Gonçalo. E contava Parada 1, Parada 2, a 40ª parada, ficou a Parada 40 e recebeu o nome desse bairro até hoje. Ah, legal. Quem não sabia agora já está sabendo. Os seus pais, porque eu vi algumas entrevistas suas e você sempre fala deles com muito carinho. Muita coisa. Meu pai é a minha referência, né? Meus pais é nosso alicerce, a família, né? Meu pai deixou uma lição, um legado maravilhoso para mim, que eu não tenho como agradecer. Eles não estão entre nós mais, né? Mas estão aí pelo universo. Mas ele deixou umas coisas muito bacanas para mim. Eu tenho um café cultural no São Gonçalo, um café cultural Seu Machado, que eu sou Décio Machado, mas o Seu Machado é em homenagem ao meu pai. Então ali meu pai nasceu, né? Morreu com 79 anos, ali eu nasci. Ali meus avós moraram, que nasceu em 1895, olha quanto tempo. Caramba. A casa já é um museu, não é isso? Então ali eu participo toda a minha vida e estou até hoje lá, tá bom? Ah, legal. E foi deles que você herdou esse amor pela cultura aí, pela cidade? Minha mãe sempre incentivou, né? Época de estudo, pré-vestibular. Meu pai gostava de fazer umas poesiazinhas e tal, mas não era muita coisa não, mas sempre fazia. E minha mãe sempre incentivava, né? E aí foi em busca, eu vim do esporte, a verdade foi essa, eu vim do esporte. Nós tínhamos uma padaria no Gradinha, eu, meu pai e meu irmão, e eu fazia administração de empresa na Fluminense, na UF. E também treinava judô e jiu-jitsu, eu fui campeão universitário, fui campeão carioca. E infelizmente teve um dia que eu perdi a minha avó, a mãe da minha mãe, eu fui ao velório. Aí fiquei a noite toda no velório, muito cansativo, um lugar deprimente, é terrível, né? E de manhã, saí do velório. Você não era mais criança, né? Não, já estava já 18 anos, por aí, 19 anos. E fui entregar pão da padaria ainda. Na segunda viagem eu dormi no volante e bati no poste. Minha perna saiu bacia. Caramba. E eu fiquei impossibilitado de praticar o judô e o jiu-jitsu. A partir daí que eu entrei na questão cultural. Já que eu não podia praticar o que eu queria no esporte, então eu tinha que fazer alguma coisa, movimentar o corpo. É a cultura também. Com certeza. Essa sua experiência desde muito novo, você sempre teve um incentivo dos seus pais para poder caminhar nesse lado da cultura. E hoje, com o avanço da tecnologia, a gente não vê mais com tanta frequência as crianças folheando um livro, né? Olha, o crescimento tecnológico não tem como impedir. No passado, o ser humano plantava o arroz e o feijão na enxada. Veio o trator, eles ficaram sem emprego, mas teve que se adaptar a uma nova realidade. Ser motorista, né, ser mecânico, enfim, trabalhar. E hoje também, quando não existiam os computadores, as pessoas escreviam, liam. Hoje tem uma nova ferramenta, não pode menosprezar isso. A ferramenta tem que ser usada nas escolas assim, com sabedoria. Não tirar a tecnologia das crianças, dos alunos, mas saber usar. Por exemplo, está em sala de aula, a pessoa está com o computador, tira o computador não. Vamos pesquisar sobre a história de São Gonçalo. O sujeito vai lá no Google lá e pesquisa. Vamos estudar São Gonçalo, a primeira corrida de carro no Brasil, na América Latina, sim, né? 19 de setembro de 1909. Vamos lá pesquisar sobre a corrida. Então, usar aquela ferramenta. Para aliar, né? Para aliar, isso, exatamente. Eu, particularmente, eu gosto mais do livro em papel. Eu não sei se é pela minha idade, meus cabelos brancos. De vez em quando eu leio alguma coisa. Mas escrevo no computador. No começo eu tinha dificuldade de escrever pelo computador, né? Meu pensamento é muito mais rápido, eu era muito lento. Hoje não, já escrevo, corrijo para tudo no computador. Mas na hora de ler, eu prefiro o papel. E como incentivar essas crianças a poder folhear um livro mesmo? Bom, o incentivo tudo é o espelho, né? A sociedade está precisando de espelho. Eu acho que, por exemplo, São Gonçalo, nós temos a Academia Gonçalense de Letras. Tem que ver esses artistas se aproximar com o aluno.
Ele saber que na rua dele tem um artista plástico, um pintor, para saber que na rua dele tem um escritor que faz romances, poesias, pessoas que fazem coisas positivas. E a partir daí você se espelha. Por exemplo, no futebol, teve o Vinícius Júnior, né? Precisaria os garotos vir incentivando, eu quero jogar futebol também, através do espelho dele positivo. Então a arte está aí para isso, para dar sua contribuição muito importante. Uma sociedade só muda através da cultura e educação, senão nós não vamos a lugar nenhum. Esse espelho que você diz é a família, é um incentivo? A base é a família. Meu pai e minha mãe não me tratou para a arte, me preparou para a vida. A vida me levou para a arte, né? Então tudo é interligado, nada é separado. E você criou o Café Cultural, né, na Parada 40 em São Gonçalo. Da onde surgiu essa ideia? Bom, eu já faço esse trabalho. Eu fiz o Relógio do Sol em 1990. Em 87 já começou, depois do meu acidente do poste. Aí eu comecei a movimentar. Teve um amigo meu, que até hoje é professor de português, o Beto Xavier, grande amigo. Um abraço, Betão. Isso é coisa muito boa. Ele gostava de jogar xadrez. Só montou o campeonato de xadrez, tá topando tudo, né? E montamos um torneio de xadrez lá na UERJ, no Paraíso. Foi um sucesso. Foi um sucesso. E ele também gostava de música, era baterista de um grupo. Vamos fazer um festival de música? Vamos lá, topei. E foi outro sucesso. E a coisa foi indo, teatro, música. Ao lado ali de um colégio Walter Landini, tem um teatro de arena. Pegamos os alunos ali, que meu irmão mais novo estudava, fazia história, e fizemos uma grande peça teatral chamada O Retrato, né? Que foi um sucesso e a coisa veio até hoje. Eu não larguei mais, me apaixonei. Eu não escrevia na época, né? Depois virei escritor, artista plástico, e foi se envolvendo, né? Nas coisas positivas. Mas foi daí que surgiu a ideia do Café Cultural? Aí veio crescendo a ideia, juntando todo esse material informativo, de ideia, e a ideia, porque São Gonçalo não tem um museu, né? O museu não tinha. Por que não montar essa história, essa memória? Porque a memória é importante. Se você não valorizar o passado, você não tem como avançar no futuro. Então muitas pessoas de bem também passaram por aqui, fazendo um teatro, mas foram esquecidas, porque não teve um centro de memória. Então a partir daí nós montamos o Café Cultural, na verdade é um centro de memória. Né? Ali tem o Museu da Cultura Gonçalense, 70% daquele museu foi material da minha mãe, os outros 30% doação, a pessoa ela gosta, e levam, né? Gratuitamente, nunca comprei nada ali do museu, tudo doação. Uma das últimas doações que teve foi um binóculo da Segunda Guerra Mundial, com Gonçalense participou da guerra, e uma neta dessa pessoa levou. Então tem vários objetos lá. Então foi sendo construído. O café dele tem uns 5 anos, mas a ideia, a construção tem mais de 30. E qual é o propósito desse café? O propósito é o seguinte, é você valorizar a arte, a cultura da comunidade. Porque tem gente talentosa em todos os cantos. Você vai na escola, vê sempre uma criança desenhando, pintando, e não tem onde mostrar. Lá não é apenas um quadro bonito na parede, ali tem uma questão social. O pessoal olha ali, como é que é feito isso? A gente pergunta, a gente fala, e ali se estimula. Daqui a pouco parece um grande pintor aí, né? Aí a gente mostra como é que faz um livro, estimula. Temos a pequena fábrica de livro, né, que mostra, nós chamamos de editora lá também, né? Para estimular. Olha, e tem muita gente talentosa nesse município. Dificilmente você não vê no Brasil uma banda. Tem sempre um gonçalense com uma banda de música. Vê nas novelas, né, do grande sistema de comunicação, gonçalense, no teatro, enfim, tem gonçalense, só que tem que, quando eles chegam lá, eles não falam que eles são Gonçalo. Então nós temos que valorizar o que é nosso, não ter vergonha, porque São Gonçalo é um celeiro de cultura. Aqui está a história do Brasil. Se você analisar friamente, Baía de Guanabara é a história do país. Dom João VI veio para cá em 1808, trazendo a família real, e mais de 12 mil pessoas, artista, plástica, etc. E São Gonçalo é Baía de Guanabara. Então nós estamos num celeiro da cultura. Mas só que tem que você só põe amor a alguma coisa quando você conhece. Então nós estamos aí para mostrar São Gonçalo, a história. Inclusive esse último meu livro, O Capitão da Luz, vem contando. Eu não sou historiador, eu sou curioso. Meu irmão, que é historiador, Denilson, é formado em história, né? Bacana, muito legal, mas eu pesquisei 5 anos a Fazenda Nossa da Luz, a Capela Nossa da Luz. E descobri coisas interessantes, muito importantes para a nossa cidade.
Ah, legal, muito bacana esse seu trabalho do Café Social. Como que a gente faz para poder conhecer o horário de funcionamento? É só chegar e ir? Qual o horário de funcionamento? Olha, nós estamos agora fazendo uma pequena obra no Seu Machado, de 10 dias ele está prontinho direitinho, quebrou a parede porque ficou pequena das pessoas participarem, né? Mas lá é Dr. Francisco Portela, 2360, na Pará da 40. Ali perto do Colégio Gonçalo Verledo, em frente ao Peixão do Betão. Você já entra, tem uma parreira plantada pela minha mãe, parreira, uva, e tem 42 trovas premiadas de gonçalense. Tem umas meninas aí chamadas Maria Alice, que eu amo de paixão como pessoa, e adoro como artista, uma trovadora de Monge. Todo o concurso que ela participa, ela vai lá e representa o município e ganha tudo. Não é só ela não, tem uns 3 ou 4. Então tem gente aí, o UBT, a União dos Trovadores Gonçalenses, então está ali, o Gilvan, que é o presidente, contribuindo também. Então as trovas penduradas ali, você já começa vendo as trovas. Tá? Então ali é um lugar realmente de construção, tá? De amor, de esperança, ali está nossas raízes. Né? Mas qual é o horário lá? Nós funcionamos normalmente de 10 da manhã até 10 da noite. Né? Não, de segunda a sábado. Às vezes a pessoa quer um horário extra ou antes, alguma coisa, marca uma escola, a gente leva a escola, conta a história, leva os alunos. E a gente vai à escola também. Agora hoje, antes de vir para cá para essa entrevista, me telefonaram o colégio Andrade Alimentanha no Rocha, para estar presente lá no Dia do Índio, né? Não leva quadro, falamos sobre os índios, falar com os alunos. Referência, né? Referência. Então a gente vai lá, a gente vai, busca atrás, faz sair uma loucura muito gostosa. Você disse que a casa é sua, né? A casa é o seguinte, a casa era dos meus pais, então ficou para meus irmãos, né? Então o responsável pelaquela casa ali ficou o Denilson Machado, que é meu irmão, que é historiador, que é da família, e eu fui incumbido de administrar toda aquela área. Então tudo é irmão, é coração, é sangue, e a gente está tudo muito embutido na questão da nossa família, né? Que é a nossa raiz. Eu digo minha família, eu falo como fosse a nossa família. Décio, você teve alguma ajuda do governo para poder conseguir levar em frente o seu café cultural? Pô, eu tenho um grande sócio, né? Um sócio, o maior dos sócios, que é o criador. É o maior sócio que eu tenho. Mas aqui embaixo na terra, nunca tive apoio do governo estadual, federal, municipal. Tudo à volta do carinho, do amor. Até minha esposa chama, Décio, você vai gastar onde é? Segura um pouquinho lá, vamos lá, bota uma parede, bota uma pintura e vamos que vamos. Mas não temos apoio de ninguém. Mas não é por isso que não vamos impedir a nossa raça, a resistência à questão cultural. Nós temos que seguir, não ficar sempre dependendo dos outros. Mas se quiserem dar um apoio, um empresário chegar, toma ideia, vão ajudar o café, contribuir, queriam virar um museu da cultura gonçalense, é importante para a cidade. Recebemos as pessoas gratuitamente, fomos gratuitamente, gastamos água, gastamos luz, nosso carro acaba gasolina para buscar nos lugares, mas a gente vai lá, isso, para a gente, isso aí é o que nós ganhamos, os retornos com as crianças, é um grande prêmio, a verdade é essa. Então fica a dica, né? Vamos aliar a boa vontade com boas ideias, porque aí quem sai ganhando é a população e as nossas crianças. Verdade. E Décio, você é o criador do único relógio do mundo solar vertical de 2 faces, não é? Perfeito. O relógio de sol de São Gonçalo, na verdade, ele é um único relógio. Tem milhares de relógios. Mas com essa característica, ele é um único. Vertical, o ar livre de 2 faces. Quem inventou esse relógio foram os chineses há 5.000 anos atrás. Sabe que existe relógio equatorial, vertical, de grama, milhares. Mas de 2 faces, esse é o único do mundo mesmo? Do mundo. Eu fiz esse relógio em 1990, tá? Ali foi a ideia nasceu, que antes do relógio, nós tínhamos um projeto cultural chamado Projeto Cultural Nós Temos a Força. Depois nós montamos a União Cultural Gonçalense com 14 grupos de cultura. E quando teve uma época, fez um aniversário, se não me engano, 4 ou 5 anos do evento. A gente queria dar um aniversário, dar um presente à cidade. Ficamos pensando o que ia dar de presente. Nunca vi uma ideia, né? Iluminada para poder. Única, né? Aí eu fui convidado lá no Cachoeiro de Macacu, para uma exposição de livros na praça. Um amigo me disse, vem cá, eu fui, peguei meu carrinho, parei na praça, quando eu estava inaugurando um relógio de sol pequenininho. Falei, quem teve essa ideia aí? Olha, o Marcomé de Rangel, do Bicep Nacional, que teve ainda na ideia. Fiz uma amizade com ele, falei minha intenção criar em São Gonçalo, marquei com ele lá no Rio, fui lá, ele morava em Botafogo,
E comecei a bater aquele papo e perguntei, foi o maior do Brasil. Ó, esquece, maior em Brasília não pode fazer. E tem vertical, tem equatorial, tem tudo. Falei assim, eu não quero, que é uma coisa diferente para São Gonçalo. Fui para casa, fiquei pensando com meus botões. Porque será que existe de duas faces? Telefonei para ele, desce duas faces, como é que é isso? Um na frente e um atrás. Nunca ouvi falar, então é esse que eu quero. Aí pesquisamos no mundo inteiro se existia realmente, não tinha nenhum, montamos o projeto, né? E fizemos na praça, hoje é muito conhecido como Praça do Relógio, né? É, exatamente. Exatamente, que orgulho. Parabéns. Eu fico feliz também. Parabéns, porque você acredita em São Gonçalo e coloca em evidência o que a cidade tem de melhor. Acredito e muito em São Gonçalo. Nós temos que ter orgulho de São Gonçalo, que São Gonçalo tem história. São Gonçalo tem artistas, pessoas do bem, pessoas que lutam. Eu fico chateado, pessoas saem daqui, aí que não diz que você... Não, eu falo que eu moro em São Gonçalo, sou nascido e criado, amo esse município. Porque quer ver uma coisa? A questão histórica da cidade. São Gonçalo no Culubandê tem a Fazenda Culubandê. É o primeiro complexo arquitetônico do Brasil. São Gonçalo recebia constantemente a visita do imperador. A fazenda do Engenho, onde teve a primeira corrida de carro na América Latina, foi em São Gonçalo. Porque a pessoa fala que foi a segunda em São Paulo. São Gonçalo, em 1808, teve em São Paulo, mas não foi oficializado pelo Automóvel Clube. Aqui em São Gonçalo, em 1808, foi oficializado. Foi de Neves a essa fazenda, que fica em Santa Isabel. Santa Isabel por quê? Porque, em nome, homenagem à Princesa Isabel, que estava sempre ali. E as pessoas não sabem disso. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada pela sua visita e por todas essas informações que você passou, porque foi só coisas boas, né? Em São Gonçalo, a população precisa saber de tudo que há de bom na nossa cidade. Ficamos por aqui e antes de terminar, vamos ficar com um poema dele, que também é poeta, do Décio Machado. E eu então criei assim. Hoje eu vi a noite brilhar, com um som africano de uma negra cantar. Era mata fechada, com correntes na mão. Era sangue negro, era força de irmão. Arar o campo, plantar a cana, sapatos para branco, sou mãe africana. E tão destemida, na senzala pregava o legado de um povo que os filhos herdara. E a fé da menina pelo açoite passou, pelos troncos da vida que a história apagou. Tocaia, tocaia, desdouro de uma nação. Tocaia, tocaia, grito de abolição.